Começa agora. Histórias da Igreja. Com a apresentação do professor e historiador Lucas Gesta. Olá, queridos! Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um programa Histórias da Igreja, programa especial hoje, inédito, que a gente vai falar sobre mitos de história eclesiástica. Mitos que você provavelmente já até propagou, já até acreditou, ou com certeza já viu alguns desses espalhados pela internet, espalhados na boca de pessoas famosas. Para isso, a gente vai contar aqui hoje com nosso historiador também, futuro historiador, né? Nosso pesquisador dos cristianismos orientais também, Ian Nezen. Ian, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado por estar aqui. E hoje a gente vai revelar o escondido e o oculto. Ele gosta. Pessoal, já vai deixando aí essa live, mandando pro grupo do condomínio, pro grupo do WhatsApp, pro grupo da treta teológica, manda isso, porque hoje a gente vai trabalhar de uma forma um pouquinho diferente, né, do que a gente sempre trabalha de eu entrevistando alguém. Hoje eu vou falar um pouquinho, Ian vai falar um pouquinho também, mas o objetivo é trazer um pouquinho de metodologia da história do cristianismo, entender como que nós podemos ser enganados com as fontes, ou ser enganados com autores que escreveram e não são ligados muito às fontes, como a gente fala. E então, gente, já vai curtindo aí, já vai compartilhando. Hoje a gente tem muito assunto aqui e você já pode deixar aí de onde você está nos assistindo hoje, de qual cidade, de qual região, de qual país, e também deixar sua pergunta, deixar sua dúvida. A gente vai ter um programa muito interessante hoje aqui. Então, vou começar eu mesmo. Dentre as diversas mitologias, e aqui, gente, mito a gente está usando não o conceito de ciências da religião, né? O que é um mito para a ciência da religião? É uma história fantástica e sagrada que conta o início de tudo. Então, mito na ciência da religião, às vezes eu uso dentro desse conceito, não é mentira, não é falsidade, é apenas uma história da narrativa primordial, fantástica e sagrada, que se encontra em todas as religiões. Mito também aqui não é no conceito político atual, não é o Bolsonaro, que a gente vai falar. Os Bolsonaros da história da igreja, não é isso, né? Mito aqui é conceito comum, falsidade, né? Mentira. Falácia. Falácia, coisas que inventam. Um mito desses que eu, particularmente, eu estava fazendo há anos atrás o exame admissional. E o médico perguntou, né, você dá aula de quê? Eu dou aula de história da igreja, faculdade de teologia. Daí ele falando não sei o que, começou, não, porque a Bíblia foi criada, né, pelo Império Romano, no concílio lá, não sei o que, pelo Constantino, né? Então, eu fiquei com aquela coisa na cabeça, né? De onde esse cara tirou isso? Anos depois eu vi, ainda na Globo, o Rodrigo Silva, no Jô Soares. E o Jô Soares falando a mesma coisa, que a Bíblia foi criada no Concílio de Nicéia. Tá? E isso eu vi sendo repetido por anticristãos, né? Grupos que não gostam do cristianismo, para dizer que a Bíblia é fruto de um político, né, de um imperador, não seria algo sagrado, não seria algo santo. Então, falar que a Bíblia foi escrita no Concílio de Nicéia, foi escolhida, né, o cânon foi feito no Concílio de Nicéia, é para desmoralizar o cristianismo, é uma apologética anticristã besta, né? Besta demais. Também vejo isso em historiadores mesmo formados, tá? Já Doutores. Vi. Doutores usando isso para dizer que o cristianismo é uma construção política, que a Bíblia é uma construção política. Doutores que nós não citaremos o nome aqui, né? Não vou dizer que vem do Rio de Janeiro, tá? Enfim, e dizem isso também, tá? Mas vamos lá. Primeira questão de todas. Não existe debate bíblico de cânon, debate de quais livros devem estar ou não dentro do Concílio de Nicéia. Então a gente tem
para tratar de documentação do Concílio de Nicéia, a gente tem as fontes canônicas, as fontes de personagens que estiveram no concílio, que assistiram, que participaram do concílio. A gente tem os cânones do concílio, ou seja, aquilo que diz o que o concílio debateu, como foi o debate. A gente tem diversas contradições dentro da história do próprio Concílio de Nicéia, da forma que ele é contado pelas diversas fontes, seja por Eusébio de Cesareia, seja por outros historiadores, tá? Então não falta até fontes contraditórias, e nenhuma delas vai falar de debate canônico ou que o cânon foi escolhido no Concílio de Nicéia, né? O que nós temos no prólogo de Judite, São Jerônimo ele fala que o livro, né, de Judite ele vai ser usado no concílio como parte das escrituras. Isso não é nada sobre escolha de cânon, escolha de livro, né? E também, em 331, Constantino encomenda algo que pode ser a Bíblia ou pode não ser, pode ser só os 4 evangelhos. E ele encomenda isso anos, né, depois do Concílio de Nicéia. E aí essa associação da Bíblia a Constantino. Ou seja, de documentação, de história, não tem nada. Mas da onde surgiu, então, esse mito? Pelo menos para os nossos dias, tá? Tudo começa com Voltaire, tá? Voltaire, ele cita uma lenda eclesiástica medieval do Synode Convetus. É uma lenda eclesiástica do século IX, tá? E essa lenda diz que durante o Concílio de Nicéia, os pais da igreja que estavam lá precisavam saber quais eram os livros da Bíblia, e eles então empilharam em cima do altar todos os livros, os apócrifos e os que viriam a ser canônicos, e oraram para Deus revelar. E aí, depois que eles abriram os olhos, depois da oração, eles estavam ordenados, né? Os canônicos e os apócrifos, um embaixo dos outros, como se Deus tivesse separado as obras verdadeiras das falsas. Voltaire cita essa lenda como se fosse algo histórico, no sentido que a lenda não foi Deus que organizou, mas teriam sido os pais da igreja que fizeram isso. Então, seja qual for o caminho que você quiser entender ou ver, não tem documentação falando de cânon, tá? Em Nicéia, isso não existe. E lista canônica a gente tem desde o século II, tá? Então, desde o século II, você tem listas canônicas do Antigo Testamento, listas canônicas do Novo Testamento. Você tem listas canônicas nas listas citadas pelos pais da igreja. Então, os pais da igreja, quando forem escrever, porque a gente cita muito as listas do século IV, a lista pascual de Atanásio, mas antes você tem as traduções de Orígenes, né, a Exapla dele, a pregação, as homilias dos pais da igreja, né, os textos que os pais da igreja trabalham teologia, os comentários bíblicos dos pais da igreja, tudo isso são fontes para a gente saber quais eram os textos canônicos, tá? E também a gente tem as listas, exatamente as listas de cânon. E é óbvio que não tem um cânon só, né? As listas variam. Quer comentar sobre isso? Então, você vê exatamente isso. Se de fato houvesse uma concordância, uma decisão de quais livros seriam decididos no Concílio de Nicéia, não era para haver, então, dentro daqueles que reconhecem a autoridade do Concílio de Nicéia, uma divergência tão grande de listas canônicas até o final da Idade Média, né? Então, esse mito ele não tem fundamento nenhum. E eu já vi gente também argumentando, então, que esse era o cânon decidido e depois o Lutero foi lá e tirou os livros da Bíblia, né? Tipo, eles decidiram a Bíblia lá e o Lutero não aceitou, né? Eu já vi isso sendo ventilado por autores seculares, né? E como se fosse algo totalmente histórico, que não tem atestação nenhuma, porque todo o debate canônico que você tem, você vai ter esse debate sendo estendido até depois da época da Reforma, né? Aí vai ter o fechamento dos cânones ocidentais e as variações até hoje que existem nos cânones orientais. E todas essas igrejas, elas são nicenas, né? Então, se
o cânon foi fechado em Nicéia, por que não há um consenso entre as igrejas nicenas sobre isso? Exatamente, a gente tem diversos cânones entre as igrejas nicenas, tá? Esses diversos cânones a gente pode até falar numa futura live, mas se você quiser, coloca aí e a gente vai trabalhar sobre isso com vocês. Eu tô aqui, gente, não tá entrando ainda no meu canal essa live, deixa eu ver, a equipe técnica aqui tá trabalhando para resolver isso. Tá? Então eu não tô vendo vocês aqui, as perguntas de vocês, porque eu acho que não entrou no meu canal. Mas assim que entrar, eu começo a responder e começo a falar. Tô vendo aqui, tem gente de longe, tem gente de New Bedford, Massachusetts, galera aí, Tony Santana, tem o Raniel, tem Pedro Jesus, tem gente de Itabaúna, Sobral, Ceará. Muito legal aí, gente. Sejam todos bem-vindos. Alcântara, muita gente aí chegando. Liberei. Quer ver aqui? Aqui é ao vivo, pessoal. Ao vivo, a gente faz ao vivo aqui. Não tem problema, não. Tá escrito preparando a transmissão aqui e tá carregando, entendeu? Pessoal, vai mandando a live aí. Enquanto isso, deixa eu corrigir rapidinho aqui. Tá. Quer que eu mande de novo o código? Ou faço o código de novo? Maravilha. Enquanto isso, vão curtindo aí, que a gente vai falar de muita coisa ainda. Hoje a live vai bombar. Pronto. É porque aqui, pessoal, a gente transmite simultaneamente no canal do Pastor César e no meu canal, tá? Não tá entrando no meu canal. Agora vai entrar. E aí deixa eu só esperar um pouquinho aqui. E sobre esse assunto de Nicéia, se você quiser estudar, a gente tem o meu curso de concílios ecumênicos. Então, história dos concílios ecumênicos, para você entender tudo o que aconteceu antes, durante e depois dos primeiros grandes concílios ecumênicos da Antiguidade. Então, Nicéia, Constantinopla, Éfeso, Calcedônia, entra lá na plataforma. Você que é aluno aqui da especialização da FTB em História da Igreja, também já teve essa aula, também já está acompanhando. Muito bem, entramos agora no meu canal. Então, a primeira parte, depois eu faço corte do canal lá do Pastor César, né? E aí depois a gente vai. Tá tudo certo aí, né, Cláudio? Beleza, então entramos aqui. E eu quero então passar para o segundo mito. Então nós trabalhamos aqui o primeiro mito, que é a Bíblia ser criada ou escolhida no Concílio de Nicéia através de um milagre ou uma escolha política. Isso é uma questão de uma lenda medieval que foi citada por Voltaire como se fosse uma historicidade, e Voltaire, através de todo o trabalho dele acadêmico, ele lega para o futuro, né, os leitores das enciclopédias iluministas e dos textos iluministas como se fosse verdade. Isso aí é uma mentira que vai sendo reproduzida até nossos dias, só que é uma mentira proposital para atacar a fé cristã, atacar a Bíblia, que é uma besteira, inclusive usada por alguns historiadores que irresponsavelmente a propagam, né? Segundo mito que eu queria trazer aqui para vocês hoje é que Papai Noel, tá? Bispo Nicolau de Mira deu um tapão na cara de Ário durante o Concílio de Nicéia. Tudo é em Nicéia e tudo é Constantino, né? O Constantino é o campeão de teoria da conspiração,
esses mitos eclesiásticos, geralmente... E é muito engraçado, porque o mito constantiniano ele tem 2 fundamentos, né? Ele tem um fundamento eclesiástico, de certos grupos cristãos, que tem uma narrativa anti-institucional, né? Que tem um momento onde eles precisam determinar um momento que a igreja supostamente seria corrompida ali por Constantino. E tem o pessoal que não é cristão, que é anticristão e usa... desse mesmo mito para atacar o cristianismo como um todo, né? Eu tô olhando aqui. Hoje a live tá com alguns probleminhas técnicos. A tela tá verde, ô. Olha aqui. A gente quis revelar o segredo aí. A gente tá revelando o oculto e o escondido. Tá acontecendo um negócio estranho. Então é no meu celular? Vamos orar, pessoal. Oremos aí, entendeu? Tem coisas acontecendo. Só porque o Ian vai falar de espiritismo hoje, né? Aí tem coisas acontecendo. Agora entrou aqui certinho pra mim. Vamos lá. Então, gente, o segundo mito que eu quero trabalhar aqui, vou pedir até pro Cláudio colocar aí a imagem a última imagem que eu te mandei. Aí você pode dividir a tela aí comigo. Esse segundo mito, a gente já falou do primeiro, a gente que entrou primeiro no canal do Pastor César, tá? Mas depois eu faço o corte aqui e coloco no meu canal, que a gente falou sobre o mito da Bíblia em Nicéia. Agora, o segundo mito é do tapa na cara que o bispo Nicolau de Mira, Papai Noel, teria dado em Ário durante o concílio, no meio das sessões, né? Então, os pais da igreja lá reunidos... Não, na verdade é antes, né? É antes. Os pais da igreja ali reunidos em oração, né? Tudo ali. E aí acontece esse tapa na cara. Enfim, vamos lá. Nenhuma das fontes antigas que eu já citei aqui em relação ao concílio de Nicéia, ou seja, Eusébio de Cesareia, Atanásio, né, de Alexandria, Eustáquio de Antioquia, que são historiadores ou cronistas antigos que falaram sobre o concílio, aparece essa história, tá? E nenhuma das fontes também de outros historiadores antigos que não são contemporâneos, porque você tem historiadores do século V também, historiadores mais tardios. Então, Teodoreto de Ciro, você não vai ver essa informação. Sosômeno, você não vai ver essa informação. Então, na Antiguidade Cristã, essa informação do bispo Nicolau dando tapa na cara de Ário, que seria até muito interessante circular, ela não existia, tá? Outro fator, você que foi meu aluno, que estudou a história do concílio, é que o grande representante da doutrina, entre aspas, de Ário, não era Ário, tá? Foi, durante o concílio, Eusébio de Nicomédia, segundo uma das fontes. Outras fontes colocam até outros teólogos. Então, uma fonte vai falar que foi Eusébio de Nicomédia, que foi o grande defensor dessa doutrina contra a identificação total entre pai e filho, e outros vão dizer que foi Menofante de Éfeso, Patrófilo de Citópolis, Teoganídes de Nicéia, Narciso de Neroníades. Ou seja, você tem uma tonelada de gente lucianista, companheiros de Luciano, que seriam aqueles que defenderiam Ário, defenderiam a doutrina ariana, tá? Então, nenhuma das fontes antigas aparece a figura de Ário presente no concílio. E também nenhuma das fontes antigas aparece Nicolau de Mira, tá? E diz o Ian que ele nem existe. Quer falar um pouquinho? Nem as agiografias mais antigas que a gente tem do Nicolau, elas aparecem esse evento, né? A geografia mais antiga que a gente tem da vida de Nicolau, o bispo de Mira, é ali no século VIII, né? Então ela é extremamente tardia e também não vai aparecer esse evento, né? As listas que a gente tem vários tipos de listas do concílio de Nicéia, nenhuma delas menciona o Nicolau, né? Então, a referência mais antiga que a gente tem a Nicolau é que ele é mencionada a igreja dele ali numa crônica que ela teria sido construída no século IV, né? Então esse é o registro mais antigo que a gente tem da própria presença e existência do próprio Nicolau, numa fonte século V, mencionando que uma igreja ele foi construída ali em Mira no século IV.
Então, gente, a gente precisa entender que, em primeiro lugar, o Concílio de Nicéia, ele tanto é trabalhado por contemporâneos, ou que estiveram presentes, ou que viveram ali no século IV, tá? Ou que auxiliaram algum bispo que estava. Segundo, Ário ele já tinha sido condenado no sínodo de Antioquia anterior. Tá? Na verdade, a condenação de Ário, tanto em Alexandria quanto em Antioquia, foi uma das causas desses bispos mais próximos da corte e mais próximos de Constantino criarem, né, os fatores para trazer um concílio à tona. Porque, tecnicamente, Ário já estava condenado nas duas maiores sedes do cristianismo, né, nas duas principais. Então, o lobby de Eusébio de Nicomédia e outros bispos vão fazer com que isso se torne o Concílio de Nicéia. E algumas fontes vão dizer que o próprio credo niceno, ou a doutrina que vai ser aprovada lá, ela é quase idêntica ao credo que foi aprovado no sínodo de Antioquia. Então, Nicéia foi apenas como é que a gente pode dizer? Uma reconfirmação. Uma reconfirmação, porque naquela época a Antioquia era muito forte ainda, né? Era muito poderosa. Então, era só mostrar para o Império inteiro oriental que o que foi Antioquia vai continuar valendo. E Ário já tinha sido condenado, portanto, ele já estava como um pária. Um pária, um malfeitor, né? Você ser condenado num concílio. E não teria como ter entrado lá, né? Outra coisa, né? Ele não era bispo para estar debatendo a teologia. Então existem falas de Ário, né? Existe até um debate do próprio Alexandre de Alexandria com Ário que você encontra por aí. E não tem como isso ter acontecido. Então, e outra coisa também, parece que o concílio ele é iniciado e já dominado pelos antioquenos, ou por esse partido anti-ariano, tá? Já Eusébio de Cesareia, nas fontes, Eusébio se coloca como protagonista, né? Como sempre. O redator do credo. O redator do credo, fala que nunca foi ariano, nega até a morte, né? E algumas demais línguas aí vão dizer que ele tinha um pezinho lá também, tá? Mas assim, o credo batismal que o Eusébio teria, né, na igreja de Nicomédia seria também muito próximo ao que Eusébio vai defender no concílio. Enfim, nada das fontes antigas a gente vai mostrar Ário em Nicéia e nem o bispo Nicolau de Mira em Nicéia. Tá? Então, da onde que veio essa história? Novamente, Idade Média. Né? Muito do que a gente crê, muito do que a gente vê na internet são invenções, né? E novelas medievais e trovas e coisas criadas pela criatividade dos diversos monges que tinham muito tempo para produzir essas coisas, né? Então, primeiro na Idade Média surgiu a ideia que Ário estava em Nicéia. Então, primeiro surge que ele estava lá, tá? Aí só lá no finalzinho aparece que Ário tomou um tapa na cara no Concílio de Nicéia de alguma pessoa, né? Um tapa na cara de um qualquer. E depois as radiografias vão sendo escritas na Idade Moderna para colar na boca de Ário a heresia ariana, ou seja, ele gritando em Nicéia que Jesus não era Deus e os bispos se revoltando e ele tomando um tapa na cara, tá? Juntando isso a Nicolau de Mira. Então, o que a gente precisa entender? Quando a gente fala... Essas lendas elas vão se acumulando e sendo reescritas e pegando pedaços até ela ficar um grande conto e até fazer sentido. Então, primeiro, Ário aparece no concílio, depois ele aparece apanhando no concílio, depois ele aparece apanhando de Nicolau de Mira no concílio. Então, a gente precisa entender que... E outra coisa também, no século IV, a violência cristã ainda não era muito bem-vinda, igual vai ser no século V, que as pessoas vão se espancar na rua e vão até matar um bispo dentro de um concílio. Mas a violência no século IV ainda era uma coisa nefasta. Então, você bater em alguém pela ortodoxia, igual as pessoas gostam de... desse mito, porque elas gostam de brigar umas com as outras na internet, no século IV, gente, não é uma coisa bonita, não. Tá? No século V, sim. Né? Concílio de Éfeso, os eventos antes e depois dos dois concílios de Éfeso, né, vão mostrar que a violência acaba sendo bem-vinda. Agora, naquela época, não. Né? Quer comentar?
Não, e assim, essas lendas, né, elas têm um propósito, né, elas não são fruto da criatividade posterior sem um propósito, né, tem claros propósitos retóricos, narrativos por trás dessas tradições hagiográficas que são construídas, porque justamente essa história ela, do tapa em Ario, ela serve para justificar a ausência do Nicolau, tá? Porque como Nicolau, o culto a São Nicolau vai aumentando ao longo da Idade Média, ou seja, ali no século XIV, que é quando aparece pela primeira vez essa história, ele era o herói, ele era um santo taumaturgo, ou seja, milagreiro. Como é que esse bispo não estava presente nesse grande evento que foi o Concílio de Nicéia? Então você cria a primeira fonte que a gente tem, uma fonte latina, ali do século XIV, que ela fala que Nicolau deu um tapa num ariano qualquer. E aí, por isso, ele foi expulso. E aí, depois, uma versão grega ali do século XV vai falar que, então, ele deu um tapa na cara do Ário. E aí, por isso, ele foi expulso. E aí, por isso, né, Nicolau não está nas listas de assinatura, Nicolau não está oficialmente presente no Concílio de Nicéia, porque ele teria sido expulso por esse ato de violência. Mas é para a lenda, né? Essa geografia ela é construída justamente para justificar a sua ausência. Então, os autores posteriores se deparavam com essa seguinte questão, Nicolau viveu no século IV. Ele é mega importante. Ele é o santo, ele era o cara. E aí ele não tá no grande evento da igreja, que é o Concílio de Nicéia, sendo que ele era bispo. Opa, tem alguma coisa errada aí, né? Então você faz esse arranjo narrativo mesmo. E aí isso é transmitido à posteridade. E como é uma lenda relativamente recente, né? Ali final da Idade Média, início da Idade Moderna, então vocês vão ver esse tipo de propaganda nas literaturas oficiais. Então você vai ter isso nas entradas dos chamados sinaxários, né? Que são pequenos verbetes contando resumidamente a vida de um santo para determinado dia da sua comemoração. No caso da Igreja Católica Romana, eles chamam de martirológio. Você vai ter isso também escrito, né? No martirológio romano, e aí essas lendas vão se propagando, né? E aí elas chegam até a contemporaneidade, os historiadores, os pesquisadores vão, desmontam, mostram os propósitos literários narrativos, tal, mostram as fontes, mas continua sendo ventilado por aí, né? Sim. Então a gente sempre precisa observar, quando a gente vai trabalhar a história da igreja, né? Diferenciar a história da igreja e a história eclesiástica, que é a primeira coisa que eu sempre falo. É o meu vídeo, acho, mais antigo do YouTube, mais acessado, eu ali sem barba, com cara de 15 anos de idade, em que a história eclesiástica ela é sempre escrita, reescrita e feita com propósito denominacional e teológico por trás, de aprovar uma doutrina, aprovar uma praxis cristã, aprovar um tipo de santo, aprovar um tipo de liturgia. Então, a história eclesiástica ela não é feita com o objetivo nosso de buscar a verdade, de buscar a realidade histórica, de buscar o que de fato aconteceu, como os alemães queriam buscar no século XIX. Mas a história eclesiástica ela quer formar uma teologia, formar uma identidade, e aí ela faz uso dessas coisas. E essa rigidez da verdade, essa rigidez de buscar o fato, essa rigidez de o que realmente aconteceu, é uma coisa contemporânea, né? Da contemporaneidade para trás não tem muito isso. Então, Lucas, então eles inventavam, os monges mentiam, as pessoas faziam a seu bel prazer. A gente tem que entender também sobre o espírito da época, né? Não havia esse interesse do autógrafo original, da fonte documental. Se aquilo fizesse sentido, fosse edificante, se aquilo fosse necessário, as pessoas colocavam palavras na boca de autores antigos, formulavam fontes, formulavam documentações. Ainda eu quero que você coloque aí perguntas, tá? Você que está chegando aí, quero agradecer o pessoal no meu canal e no canal do Pastor César, muita gente chegando aí. Se você quiser que a gente responda alguma coisa aí, vai falando, tá? Por enquanto, só os boa noites, obrigado a todos aí. E vamos continuar, porque tem uma outra questão que também envolve esse período de Constantino, da virada constantiniana. E aí essa o Ian que vai falar, que é sobre
a mãe de Constantino ter encontrado a verdadeira cruz de Cristo. Isso é fundamental para muitas festas, né, nas igrejas orientais. Não, sim. O Cláudio, pode botar a segunda imagem. Que eu te mandei, esse evento ele é muito importante, porque assim como Constantino é visto como um evento grandioso, né, ali nas tradições orientais, né, inclusive ele é reconhecido como um santo, também por causa do evento da Santa Cruz, mas também por causa do Concílio de Nicéia e a paz que ele trouxe ao fim das perseguições da Igreja, ali dentro do Império Romano. Você vai ter, então, toda uma tradição em torno, então, da verdadeira cruz, que ela é descoberta, então, por Helena. Qual que é o contexto que essa história vai aparecer? Ela já é muito antiga, tá? Ela é quase contemporânea. A gente vai ter o primeiro vestígio disso quando Cirilo, que é arcebispo de Jerusalém, uma figura nicena, né, ligada à ortodoxia nicena, mas que não gostava do termo homoousios, ele está literalmente restaurando a igreja de Jerusalém, a sua grandeza. Porque o que aconteceu? Jerusalém, ali no século II, no ano 135, você tem a grande revolta judaica de um suposto Messias, né, um líder carismático judaico chamado Bar Kokhba, né, o filho da estrela. Ele vai causar uma revolta, o imperador Adriano vai esmagar essa revolta, e aí, como punição, no ano de 135, ele vai destruir a cidade de Jerusalém de uma vez por todas e vai terraplanar, né? Os romanos, eles vão literalmente enterrar a cidade de Jerusalém e vão erguer uma outra cidade por cima, que era chamada de Aélia Capitolina. Então, vai se tornar Jerusalém uma cidade pagã, né? Então você vai ter uma série de altares dedicados aos deuses greco-romanos. E lá no século IV, quando você tem então o favor do império para o cristianismo, eles vão então começar a reformar. Então Constantino manda destruir a cidade de Aélia Capitolina ali por volta do ano 320. Algumas fontes colocam no ano de 326, depois do Concílio de Nicéia. Mas a cidade é demolida, os templos são demolidos, e aí por isso, como Jerusalém estava aterrada, né, a Jerusalém é uma cidade que tem desníveis, né? Os romanos literalmente terraplanaram a coisa, né? Deixaram ela retinha e construíram algo em cima. Você começa então a escavar, e essas escavações é o que dá origem então às descobertas dessas grandes relíquias ligadas à vida de Jesus, aos apóstolos, tal. E aí um desses contos que vai aparecer, o primeiro relato que a gente tem disso é o próprio Eusébio, né? Eusébio foi o homem de Constantino, foi o homem que escreveu a vida de Constantino, né? E aí ele menciona apenas assim que o templo de Vênus foi destruído por Constantino, e aí ele ergue então a igreja da Anástasis, a igreja do Santo Sepulcro, em cima da onde ficava o templo de Vênus, onde eles acreditavam que fosse, né, o local onde Jesus teria ressuscitado, morrido, tal, porque é uma grande montanha, né? A igreja é imensa, ela pega um grande território ali, então ela pega mais ou menos quase que toda a parte desses eventos finais da vida de Jesus e a sua ressurreição. E aí nós temos com Cirilo de Jerusalém, ele contando então que a cruz, eles acharam a cruz no tempo de Constantino, e ele começou então a enviar pedaços da cruz para as diversas igrejas. Inclusive, eles escavaram uma igreja no norte da África. São duas igrejas ali próximas a Cartago, que elas são da data de 350, 356, aonde eles acharam uma inscrição em latim mencionando, então, que ali naquelas duas igrejas estiveram presentes fragmentos da verdadeira cruz. E por que Cirilo faz isso? Porque ele precisava ampliar a importância da sede de Jerusalém, porque ela estava submetida ao metropolita de Cesareia, ali da Palestina. Então, com essa influência espiritual da igreja de Jerusalém, essa influência simbólica, ele vai expandindo, então ele faz uso da distribuição dessas relíquias da cruz. A primeira história, então, que seria narrada, os tais eventos, ela está perdida, tá? Mas a gente tem alguma coisa preservada na tradução do Rufino de Aquileia, que é atribuída a um tal de Gelásio de Cesareia, que não inocentemente era parente, né, era sobrinho do arcebispo Cirilo de Jerusalém. E aí você tem essa primeira narrativa sobre a descoberta da cruz,
que se diz que a Helena, então, manda destruir o templo ali de Afrodite, né, Vênus, e aí eles descobriram, então, 3 grandes cruzes. E aí eles precisavam de um milagre. O metropolita Macário, então, teria tido a ideia de pegar uma mulher doente e pedir para Deus mostrar, então, um milagre através da sua Santa Cruz. E essa mulher, então, é curada por uma das cruzes, então o metropolita Macário pega essa cruz, e aí você tem origem ao que nós chamamos no calendário litúrgico, na festa de 14 de setembro, né, que depois ela foi mudada, ela antes era em maio, que é a exaltação da Santa Cruz, né, que é essa festa litúrgica comemora esse evento da descoberta pelo metropolita Macário de Jerusalém. Só que depois os cronistas geralmente preferem essa história, tá? Essa primeira versão, porque você tem as versões que vão evoluindo. O Sosômeno, ele vai nos contar um detalhe diferente, que um certo hebreu, né, um certo judeu, teria então mostrado para Helena onde estava escondida a cruz. Ele mesmo coloca que ele não acreditava nisso. Só que isso vai passar então a tradição geográfica das lendas da igreja, né, sobre esses eventos miraculosos. A gente vai falar o que é a geografia propriamente dita, mas contando então essa segunda versão. Então esses judeus, eles supostamente escondiam, né, eles sabiam onde estava. É uma versão meio antissemita também. Eles sabiam onde estavam a cruz. Aí tinha um ancião judeu que chamava Judas, né? Coincidentemente chamava Judas, né? Obviamente que isso não é coincidência, isso daí é um tópico retórico dentro da escrita dessa história. E aí a Helena pede para ele então contar aonde estava, ele se recusa a contar, então ela tortura ele, aí ele conta, abre o bico, e aí eles acham a cruz. E aí no momento que eles estão... Pode botar a imagem aí, ó. No momento que eles estão escavando... Isso aí é uma foto da época, segundo os raditrad da internet. Então vocês vão ver uma foto de como foi. Nos ícones, é muito engraçado, né? Na tradição posterior, os cronistas gostam da primeira versão, sim, mas a iconografia, os hinos litúrgicos, eles gostam dessa segunda, né? Que ela é meio anti-judaica, tal, tem todos esses propósitos contra o judaísmo. E aí o que acontece? Eles vão escavar, então, a mesma coisa, o templo de Vênus, e aí um morto que estava sepultado ali naquela região, ele ressuscita com a descoberta da cruz, né? Então essa é a segunda versão. E aí a gente tem uma terceira versão dessa lenda, que ela existe só na tradição siríaca, e depois passa também a tradição armênia, que na verdade quem descobriu a Santa Cruz não foi a Helena, foi a esposa do imperador Cláudio, chamada de Protoquine. Né? Ela seria supostamente uma esposa do imperador Cláudio, nenhuma lista romana, obviamente, menciona essa figura, mas ela é mencionada num texto siríaco do século IV para o século V, chamado A Doutrina de Addai, que conta toda a história de Edessa e tal, e aí se conta que a Protoquine, ela teria se encontrado com São Pedro em Roma, se convertido, e aí ela vai atrás então da Santa Cruz, ela peregrina até Jerusalém, e lá em Jerusalém ela vai então conversar com Tiago, o irmão de Jesus, que era o bispo da cidade de Jerusalém, e ele vai indicar então onde está a cruz. E aí ela vai curar a filha dela com a Santa Cruz, e aí ela teria então erguido uma igreja em honra da Santa Cruz, mas depois os romanos então teriam ocultado, e os judeus sabiam onde estavam, porque, né, nessas agiografias os judeus sempre são os vilões da história de alguma maneira, né? Não, isso é muito interessante, porque isso cria liturgias e festas populares cristãs fundamentais hoje nas igrejas orientais, né? Fundamentais. Então a descoberta da Santa Cruz, ela é comemorada, celebrada qual dia? Atualmente é 14 de setembro, porque depois é associado a um milagre na guerra contra os persas e tal, mas inicialmente era em maio. Em maio, né? E a gente tem então... O objetivo aqui nosso, gente, não é atacar, né, nenhuma igreja, nem nenhuma festa. Enfim. Até porque eu celebro todas. Até porque o Ian todo tá lá na festa de Santa Cruz. Né? Não, mas o objetivo da gente é mostrar como que esses fatos
não factuais, né, não reais, eles são construídos e eles acabam ganhando como é que eu posso dizer? Uma realidade para além da realidade, né? Uma alegoria. Então a gente pode dizer que por mais que não seja histórico, por mais que não seja um fato que tenha acontecido, ele se transforma em algo real dentro do mundo litúrgico, né? Dentro do mundo das igrejas. É lógico que muita gente vai falar, Lucas, mas se não existe, eu não quero saber. Mas é bom que sempre que a gente entenda e compreenda, e o nosso objetivo aqui não é desconstruir a fé de ninguém, enfim. Até porque você celebra a representação do que seria aquilo, né? Independentemente desse fato ter acontecido ou não. E no mundo pré-moderno que a gente tem, né? A questão não é... Eles não estão preocupados na Idade Média com a factualidade das coisas. Para eles isso já é pressuposto. E essas histórias, elas dialogam com o nível mais profundo da nossa humanidade, que são as dimensões simbólicas, né? Que estão no nosso inconsciente. Então isso era muito importante e continua sendo, né? Então a preocupação de nenhum desses autores que vão escrevendo, vão aumentando essas histórias tá relacionado com a preocupação se era factual, não era, se historiador XY do período falou sobre ou não. Eles não se importavam muito com isso. Não é à toa que você tem essas criações dessas lendas de forma paralela, né? A Protoquine, ela é todinha a Helena, né? Ela é todinha a Santa Helena da geografia, só que adaptada a uma figura do mundo siríaco. Maravilha. Pessoal, a gente está aqui, são 9 horas da noite, quase chegando 9 horas. Quero agradecer a todos que estão dando boa noite aí pra gente. Lembrando que no meu canal a gente começou 20 minutos mais tarde, teve um probleminha técnico, não entrou aqui. Então começou no canal do Pastor César. Você que está aí no canal do Pastor César, a gente já está acompanhando desde cedo. Esse pedaço que faltou aqui, depois eu faço um corte e coloco durante a semana aí para vocês assistirem, tá? Aqui tá tendo muita pergunta, tá? Só que eu vou separar perguntas que tem a ver com o tema. Aqui não é o programa da tarde. Então eu vou separar perguntas específicas que tem a ver com o tema da live de hoje, que são mitos de história eclesiástica. Tem um superchat aqui do Lucas. Boa noite, Lucas. Ele fala: eu não sou ateu, mas por que os ateus utilizam do argumento que existem 3 ou 4 versões da morte de Cristo? Existem contradições na Bíblia? Eu não conheço também essa narrativa ateia, não. De ter 3 ou 4 versões da morte de Cristo. Eu não sei de onde você está tirando, cara, mas, assim, se você acompanha a internet, para de acompanhar, porque tem livros, você pode ler, você pode estudar, além da Bíblia, né? Então, esquece debate de internet com ateu. Né? Tem aqui também uma que está perguntando o Márcio: o modo como a tradição relata as mortes dos apóstolos é confiável? Então, a morte dos apóstolos se encaixa exatamente nisso tudo que a gente está falando aqui. Essas hagiografias, a história dos santos, né, a escrita da história dos santos, e principalmente dos apóstolos, ela é sempre tardia. Existem sempre diferentes histórias, existem justaposições entre essas histórias, contradições, existem séculos específicos e regiões que a história da morte de determinado apóstolo vai surgir, que coincide com a necessidade da passagem desse apóstolo naquela região para ela ter, por exemplo, alguma emancipação dentro da hierarquia eclesiástica. Então, a história da morte dos apóstolos, do jeito que é passada para a gente hoje, não é histórica. Você quer comentar um pouquinho? A gente tem esses itinerários, todos eles têm um propósito, né? Eles foram escritos
para justificar uma série de expectativas que uma igreja local tinha, para você justificar que certa igreja tinha pedigree apostólico, né, que o apóstolo tal passou ali, por isso que aquela igreja ela era daquele jeito, ela tinha essa autoridade, ela tinha esse privilégio. Né? Um caso muito claro disso são os Atos de Barnabé, escritos ali no século V, porque assim, Barnabé não faz parte dos 12. Né? Aí a igreja de Antioquia manda em cima da igreja do Chipre. Aí você fala que Barnabé foi lá, mas aí Barnabé não é parte dos 12, mas ele é amigo de Cristo, ele é enviado pelo irmão de Jesus. Aí você vai burlando, né, essas autoridades hierárquicas convencionais para você justificar, então, não, mas foi o Barnabé que fundou. Ele estava lá, ele converteu Paulo, então Antioquia não tem que mandar aqui. Aqui a gente é de Barnabé, a gente é independente, não tem essa de Antioquia mandar na gente. Você tem vários tipos, né? Ali no século II já começam a se escrever. E aí você tem diferentes grupos cristãos também escrevendo, tá? Porque os 5 primeiros grandes atos dos apóstolos, chamados atos apócrifos, eles são todos de conteúdo que a gente chamaria de heterodoxo, né? Ou seja, eles não fazem parte do cristianismo proto-ortodoxo, propriamente dito. Então você tem, por exemplo, os atos de Tomé do século III, tendo tendências docéticas, gnósticas, por assim dizer, né? Simplificando muito. Você tem os atos de André percorrendo uma longa região para fora do Império Romano. O único que é mais... Assim, vamos fazer o seguinte, vamos deixar... Se você quiser que a gente faça uma live igual essa aqui, um podcast exatamente sobre como a tradição do martírio dos apóstolos ela é inventada, do martírio e da missiologia dos apóstolos ela é inventada, porque quando a gente pode fazer, a gente pode pensar num dia. Não vou fazer dos 12, não. Aí a gente faz muita aula. Mas, gente, eu quero convidar vocês para estudar com a gente, né? Se você ainda não é aluno, tá? Na minha plataforma de cursos, o curso geral de História do Cristianismo, ele é a maior plataforma de curso de História da Igreja EAD aqui do nosso país, graças a Deus, com maior quantidade de aulas e cursos de nível acadêmico, tá? Então, são aulas em que a gente trabalha fontes, trabalha documentação, trabalha a melhor bibliografia disponível. Então, você tem aula de história antiga, medieval, moderna, contemporânea, reforma, história da Bíblia, cristianismos orientais. O Ian é um dos professores do curso de cristianismos orientais. Então, se você quiser ter essas aulas todas pelo mesmo valor, 55 no plano mensal, as aulas e os materiais em PDF, as apostilas, 255 no semestral com desconto e mais todo o material, e 455 no anual com mais desconto ainda, né? Porque acho que dá umas 2 mensalidades e meia menos, e 1 hora ao vivo comigo, se você quiser fazer live, levar para o seu pequeno grupo para estudar comigo nessa hora ao vivo, só quiser tirar dúvida, você e eu, particular, 100% online, material incluso. Eu estou toda semana na plataforma e no grupo de alunos respondendo dúvidas com você, e é aula direto, tá? Semana passada eu subi acho que umas 4 ou 5 aulas. A aula do Ian, só lá você vai encontrar a história do cristianismo da Arábia, entender como é que o Islã é uma cópia do cristianismo. Não disse eu, tá? Disse o Ian. Só lá. Né? Então o Ian deu várias aulas de história do cristianismo na Arábia Saudita até a chegada, até o surgimento do Islã, e ao mesmo tempo eu subindo aula sobre a reforma de Lutero. Então você vê que coisas assim ao mesmo tempo, muito legal, só lá a gente tem. E se você quiser acompanhar o Ian no Instagram, já tem aí, não achou? Será que você foi bloqueado aí? Que você ia falar do espiritismo, que a gente vai entrar agora? Será que o pessoal te bloqueou? Mas o Ian, ele tem a página cristianismos.orientais no Instagram. Então, se você quiser também segui-lo, hoje mesmo saiu uma documentação nova que se traduziu, né? Da Sim, cruz. sobre o sinal da cruz e o seu uso confessional.
Sim, toda semana o Ian traduz uma documentação inédita, né? Não tem em português, tá? Que não existe em português dos cristãos orientais. Então, muito bom se acompanhar o Instagram do Ian Nezen, com Z, cristianismos.orientais, tá? E lá você vai, se você gosta de história, você vai se divertir, tá? E o Ian também tem um curso sobre Maria histórica, tô brincando. O curso sobre o culto a Maria, né? Como surgiu. Mas depois a gente vai falar isso junto com o André. Mas se você quiser falar um pouquinho do curso, só do curso. Então, o nosso curso, ele aborda, então, as origens, as teorias sobre o surgimento, né? As diversas teorias. A gente aborda a religiosidade na Antiguidade Tardia, né? E os contextos para os quais surgiu, né? Possibilitaram o surgimento do culto a Maria. Então, se vocês quiserem assistir, são quase 3 horas de aula. Vocês podem entrar ou no meu Instagram, que está ali no link da bio, ou no Instagram do André, que é o meu parceiro do curso, né? Um dos professores do curso, que também está lá no link da bio, né? Então... Maravilha! Galera, muita pergunta aí, quero agradecer vocês aí que estão perguntando. Hoje a gente está fazendo diferente, né? Todas as histórias da igreja, deixa eu até chegar, ó. Todas as histórias da igreja até agora, eu entrevistei o convidado. Hoje eu estou falando um pouquinho e o Ian está falando um pouquinho. Você gostou desse formato? Eu falando um pouquinho, o Ian falando um pouquinho, que é diferente das entrevistas. Se você gostou, coloca aí. Se você quer um tema sobre mitos de história eclesiástica, que hoje a gente só vai falar de pouquíssimos, falamos até agora de 3, né? Você coloca, eu quero sobre isso, eu quero sobre aquilo, eu quero saber se isso aqui é mito mesmo. E aí a gente vai falando, a gente marca aí um outro programa. E eu preciso da sua ajuda, que você compartilhe esse podcast, né? Um podcast que não existe no Brasil, um podcast de história da igreja. Real, né? Não nas loucuras que tem por aí. Se você não quiser a repetição daquilo que você sempre ouviu, acompanha a gente, tá? Sim. Semana passada, falando de anglicanismo, pastorado feminino, falamos de emancipação, abolicionismo e cristianismo, falamos de Kierkegaard, falamos da Páscoa no Oriente Cristão, falamos do congregacionalismo. Toda semana é um tema completamente diferente. Você está vendo o Ian aqui, pela segunda vez, mas é um tema completamente diferente do podcast com ele anterior, há 2 semanas ou 3 semanas atrás, que foi sobre as Páscoas no Oriente Cristão. Então, completamente diferente. E agora ele vai falar de outro tema muito bizarro, porque eu joguei no Google e o Google me disse que o cristianismo acreditava na reencarnação até um imperador acabar com essa crença para controlar a mente das pessoas. O Google me trouxe essa informação como se fosse verdade. Tem até uma imagem aí, você coloca essa imagem para gente. Aqui tem um texto embaixo, Cláudio. A da reencarnação. Então você talvez já tenha visto essa imagem ou algo semelhante dentro da internet, que no segundo concílio de Constantinopla, em 553, o imperador Justiniano e sua mulher Teodora decidiram proibir a crença na reencarnação, tá? Lá no século VI, por achar que a crença no inferno eterno seria mais conveniente para coagir as pessoas à conversão. Em outras fontes dizem até que um dos pais da igreja, Orígenes, ensinou a reencarnação, olha só. E agora o Ian vai explicar pra gente, vai fazer o papel boltzmanniano de demitologização. Isso eu sou bom. Vai lá, Ian. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que muita gente acha que a reencarnação, essa ideia da reencarnação, de que a sua existência individual ela passa adiante, né, ela faz um retorno ao corpo, né, você sai do estado material, morre, né, desencarna, né, como é na linguagem espírita, e aí reencarna. O pessoal acha que isso é uma crença antiga, que várias religiões compartilham esse tipo de crença, e na verdade isso é tudo falacioso, né? Religiões muito antigas, como o hinduísmo, o budismo, o jainismo, as religiões chamadas de dármicas e kármicas, elas não creem na reencarnação, tá?
Isso é um engano. Né? Ó, você está revelando o oculto e o escondido hoje, porque é o que se ensina por aí, que todas ensinam reencarnação, que Platão ensina reencarnação, e é o cristianismo, o mauzão da história, que acabou com essa crença, né? Não, e se você lê os textos, eles têm conceitos muito profundos sobre a questão do ser. Né? Basicamente, essas religiões antigas, elas entendem que existe uma passagem. Algumas falam de uma extensão do ser em outra existência, mas ele não é você, tá? Então, assim, você morreu, acabou. O que vai passar adiante são, como eu poderia dizer, são fragmentos da existência ligadas ao divino, que fazem parte de um todo, né? E aí que passam adiante. Né? Então você tem essa mudança, não é um retorno. Essa crença na reencarnação ela é uma crença profundamente moderna. Ela nasce ali, pela primeira vez, ela vai aparecer num filósofo alemão do romantismo chamado Gotthold Ephraim Lessing, onde ele pega os textos gregos, platônicos e tal, e ele Tinha que ser o Lessing, né? Ele vai aplicar, então, as visões da modernidade, dessa noção do indivíduo, como ele continuando a existir. Então, o indivíduo permanece. Então, você é você em todas as fases dessa existência que passa por esses ciclos de reencarnação. E isso vai passar, então, para a França. E lá, um grupo muito específico de filósofos saindo do cristianismo, que são os socialistas, tá? O que o Marx vai chamar de socialismo utópico, como se o dele também não fosse, né? Sobretudo dentro dos círculos fueristas, né? Ligados a um socialista francês chamado Charles Fourier, onde ele vai usar essa doutrina, que eles usam o termo grego, né? Palingenese, para explicar, então, por que existe a questão da desigualdade social. Né? Eles acreditavam nisso, e é dessa ligação com os socialistas franceses que vai sair o Allan Kardec. Tá? Porque quando o espiritismo surge, o espiritualismo moderno surge ali, com uma figura muito importante do século XVIII, que é um vidente sueco chamado Emanuel Swedenborg, ele vai criar, né, o chamado novo espiritualismo, ou o espiritualismo moderno, e várias igrejas espiritualistas vão surgir, tanto na Europa, sobretudo na Alemanha, na Inglaterra, na Suécia, e nos Estados Unidos. Nenhuma dessas igrejas espiritualistas, elas acreditam em reencarnação. Isso é algo que só existe dentro do espiritismo kardecista. Um autor espiritualista ali do século XIX, que era ligado a essa doutrina do Swedenborg, o Alexandre Aksakov, ele vai escrever um livro defendendo o espiritualismo tradicional, atacando Allan Kardec por ele acreditar na reencarnação, que ele achava que era um absurdo. E aí, então, como é que surge essa lenda, né, do que o Justiniano teria criado? Isso vai aparecer porque ali nos Estados Unidos não vai ter a influência do kardecismo, o kardecismo só vai aparecer aqui no Brasil mesmo. Né? Por isso que é relevante a gente falar da via kardecista, apesar dela ser irrelevante no resto dos lugares. Aqui no Brasil as pessoas acham que o kardecismo é uma religião gigantesca, né? Porque a gente tem essa corrente muito forte no século XX, né? Então, e a gente tem vários líderes, vamos colocar assim, vários líderes, várias igrejinhas kardecistas, né? Cada um fundando a sua seita, o seu grupo, se unificando. Então aqui no Brasil foi forte o kardecismo, né? Porque o IBGE, no último censo, disse que encolheu completamente para 1%, né? De 3% para 1%, não lembro direito. Foi baseado no carisma de um médium muito famoso, que é o Chico Xavier, né? Que ele foi promovido pela Globo, por isso que teve essa repercussão toda. Então, o kardecismo ele se coloca como uma religião muito forte, muito grande, muito internacional, muito importante. Mas de pessoas cultas. Mas é o Brasil que sustenta ela, basicamente, no mundo. Inclusive na França, o museu lá... Sim. Ninguém visita o túmulo... Quem visita o túmulo do Allan Kardec é tudo brasileiro. Sim, né? Sim. Mas então, essa crença vai aparecer então nos Estados Unidos... Porque, por exemplo, o Chico Xavier, que é esse médium importante, que foi a cara do espiritismo kardecista no Brasil, ele também tem o livro de história eclesiástica, por assim dizer, dele, né? Que chama A Caminho da Luz,
que foi psicografado ali na década de 40, em 1942. E lendo esse livro, né, eu fui espírita kardecista por longos anos, então eu li esse livro. Além dos vários erros... Foi, né, ali que você aprendeu, tá daqui, tô brincando. Não, ali você não tem, então, essa teoria da conspiração. Então não foi o Chico Xavier que criou. Então, indo atrás, pesquisei por longos anos aonde surgiu esse mito. Ele vai aparecer lá nos Estados Unidos, tá? E lá nos Estados Unidos não tem influência kardecista nenhuma. Lá eles têm as igrejas espiritualistas nascidas ou dos dissidências dos Quakers ou vindos da Inglaterra ali do movimento do Swedenborg. Mas você vai ter também as chamadas seitas metafísicas. Vai ter um movimento americano no século XX chamado transcendentalismo, que vai então espalhar essa ideia. E depois, na década de 50, eles vão começar a querer importar aquelas coisas do Oriente. Então vai vir aquele budismo tibetano, japonês, que na verdade financia a literatura de autoajuda. Esse tipo de coisa começa a vir para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos se tornam essa grande potência global, então começa a receber muita influência externa, sobretudo do Oriente. E aí vai aparecer, então, essa questão, ela começa a se tornar, então, um ponto de debate público entre as igrejas. Um reverendo da igreja episcopal, chamado Gads MacGregor, ele vai escrever um livro em 1978 chamado Reincarnation and Christianity, onde ele vai ventilar a ideia de que Orígenes e outros origenistas acreditavam na reencarnação. E aí eles foram condenados por causa disso, né? Na verdade, Orígenes acreditava na pré-existência da alma, tá? Ele acreditava que a alma pré-existia ao corpo, que ela tinha sido criada antes do corpo, depois ela se uniu ao corpo. E aí ele foi acusado, né? Isso ele nunca defendeu, nenhum escrito que a gente tem dele apresenta isso, mas ele foi acusado pelos anti-origenistas de promover, então, a doutrina da metempsicose, né, que seria a velha doutrina platônica da transmigração das almas. Veja, não é a reencarnação, é aquilo que eu expliquei anteriormente, né, de uma extensão dessas partículas divinas que vão passando, então, adiante. Não é um retorno a você mesmo, né? Você não passa adiante, você morre e acabou. E aí, uma mulher muito famosa, né, uma atriz norte-americana, a Shirley MacLaine. Shirley MacLaine. Ela vai se ligar, então, ali na década de 90, vai surgir a New Age, né? Vai surgir a nova era de Aquário, vai surgir esses movimentos religiosos alternativos. Ela vai ler, então, o livro desse reverendo, do MacGregor, e ela que vai inventar essa história de que o Justiniano retirou a reencarnação baseada, então, no que ela leu ali no MacGregor. Lembrando que ele não fala isso, tá? Ele fala que Orígenes possivelmente defendeu isso, e aí ele foi condenado por causa disso. Ele não fala que o Justiniano criou isso porque a Teodora... quando eu era espírita, eu ouvia uma outra versão, né? Que a Teodora, ela tinha vindo ali de um contexto circense, né? Que é a prostituição, tinha ascendido ao trono como imperatriz, e ela tinha uma escrava que ela maltratava muito. E aí, supostamente, ela ouviu que ela ia reencarnar, então, como escrava, né? Ela ia pagar o karma dela. E aí, ela não gostou disso, e aí ela mandou tirar da igreja o marido dela, que era submisso a ela, segundo essa versão, teria, então, convocado esse concílio para tirar isso da doutrina da Igreja Católica. Porque no Espiritismo... você valida a autoridade das histórias porque são reveladas também, né? Vem de um espírito, vem de uma psicografia, então vai você dizer que é mentira, né? Foi o espírito que revelou, você deixa de ser histórico, deixa de ser científico, a própria cientificidade, né? Mas o mais engraçado é que não tem espírito nessa história, é só uma questão de alocação de interesses narrativos ali dentro de uma pesquisa que foi feita conceitualmente errada. E aí, essa literatura norte-americana New Age, esotérica, tal, ela vem para o Brasil, né? Aqui no Brasil, o espiritismo, por mais que ele tenha, entre aspas, uma ortodoxia padrão, que são as revelações do Chico Xavier, os espíritas, em geral, eles leem tudo, né? Tudo que for alternativo, eles leem e estão acreditando. Então,
Eu conheci gente que acreditava em cristal, tipo, tinha coisa que era contra a própria doutrina espírita do Kardec, mas a pessoa acredita. Então você recebe esse material esotérico, New Age dos Estados Unidos e começaram então a propagar, né? Ficou mais forte isso nos anos 2000. Aqui no Brasil eu conheço material que fala assim, ó, profetiza, declara, tudo que você falar em nome de Jesus você vai receber, tudo que você declarar corretamente, com fé, vai vir para sua vida, Deus vai fazer acontecer tudo que você declarar com fé. Isso também está ali no contexto das seitas metafísicas e espiritualistas, da bruxaria, né? E também desses círculos de confissão positiva que vem, né, não do espiritismo kardecista, mas do espiritualismo americano, e chega aqui no Brasil através das igrejas de teologia da prosperidade via as revelações de E.W. Kenyon e Kenneth Hagin e outros que vão copiar o E.W. Kenyon. Então você está me falando que o neopentecostalismo é o primo do espiritismo? É isso? Olha, uma das principais coisas que o neopentecostalismo ele ensina, e aí nem é a teologia da prosperidade. Antes da teologia da prosperidade existia a confissão positiva, que no caso no início é sobre cura. Então Jesus levou na cruz todas as doenças físicas. Então você profetiza, você declara, você impõe a Deus aquilo com fé e a cura vem. E inclusive as filas de cura que eram feitas pelo Kenyon, eram feitas pelo Hagin e outros televangelistas, eram as mesmas filas de cura que um, entre aspas, cientista chamado Mesmer fazia lá na Europa alguns séculos antes. Se você quiser que a gente fale mais sobre isso, eu estou preparando, na verdade estou preparando um curso sobre isso, né? Mas eu vou soltar alguns vídeos na internet porque eu sei que eu vou apanhar muito, porque isso furou a bolha do neopentecostalismo. Hoje todo mundo fala, eu declaro, eu profetizo, eu determino, né? E tudo isso, né? A palavra declarada, exposta com fé, ela faz alguma coisa acontecer na vida real, né? Isso não tem na Bíblia, né? Isso não tem nos pais da igreja, isso não tem no protestantismo. Mas isso tem no mesmerismo. Mas isso tem no mesmerismo. Inclusive esse negócio de desmaiar, derrubar os outros, soprar e os outros cair, tudo isso tá bem historicamente datado, igualzinho. Eu vou até pedir lá pro meu editor fazer vídeo, assim, que hoje é tudo com esses vídeos de vou fazer o Mesmer virando o Kenneth. Eu vou gastar um dinheiro com isso, só pra dar audiência. Mas antes eu preciso que você apoie aí, gente. Eu não tô pedindo dinheiro, tô pedindo que você curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal, mande para as pessoas que isso que o Ian falou aqui agora, que ele revelou, não tem por aí. Você não vai ver, porque se você joga no Google, o Google vai dizer a mesma tese espírita, que a reencarnação era crença cristã que acabou por causa de um imperador cristão ou por uma imperatriz, né? Google, ChatGPT vai te dizer isso, que eu fiz o teste e saiu. Dependendo da pergunta que você fizer, vai dar a doutrina espírita. É bizarro, né? Aliás, eu tô até pensando em fazer um negócio no canal aqui. ChatGPT mente. Porque ele só copia os principais sites dos Trend Topics. Então, você vai sempre se dar mal. Então, se você quiser, a gente fala sobre... Vai colocando aí. Gente, ainda são 9h23, eu acho que cabe. Porque agora eu queria falar sobre o Ian Hus e a profecia de Lutero. Vou pedir para o Cláudio colocar. Você colocou essa imagem já aí, Cláudio? É o que tem na fogueira, né? É o da fogueira. Que a gente está batendo muito nas tradições antigas, vou bater agora na tradição protestante. Né? Só para ficar mais ou menos um pouquinho equilibrado. Ian bateu até no... Hoje é só pancadaria, né? Bateu em outra religião... Falou que o budismo não acredita em nada disso. E a monja Coen? Tá errada? Com certeza. A grande historiadora do budismo brasileira, monja Coen. Então ela só ensina... Ela só ensina errado, tá? Ela não segue nada do cânon budista, dos sutras. Meu Deus, não fala isso não, que
Enfim, não Então, quero haters processinho. budistas, que essa vai ser nova. Hater budista. Mas enfim, gente, nós temos dentro das igrejas protestantes, luteranas e dentro das igrejas evangélicas também um mito. Um mito que no século XV, Jan Hus, que também é considerado pré-reformador, ele vai ser condenado no Concílio de Constança como herege, ele vai ser atado no madeiro e vão acender a fogueira para queimá-lo. Isso realmente aconteceu, ele foi condenado como herege pelo crime da heresia wyclifiana, que ele negou várias vezes durante todas as semanas em que ele compareceu perante o concílio, ele negou, mas mesmo assim queriam condená-lo, queriam fazer ele de bode expiatório. E nessa fogueira, o mito protestante diz que ele lança uma profecia. Hoje vocês estão assando um ganso, mas daqui a 100 anos vai vir um cisne. E aí o resto vai ter várias informações, né? Então, por que isso aí é um mito e por que isso não aconteceu? Novamente, pessoas acompanharam todas as semanas prévias em que o Hus estava preso, tanto no Palácio do Bispo, quanto nos conventos em que ele estava, nos monastérios que ele foi preso de lugar em lugar, tanto durante o concílio, tanto depois que ele vai ser condenado. Ele vai ter pessoas, irmãos, né, auxiliadores que o acompanharam e registraram as palavras, registraram os sonhos, registraram as palavras que ele disse. Nenhuma dessas fontes contemporâneas das pessoas que estavam com ele e vão citar essa profecia dele na fogueira, tá? Na verdade, uma fonte, deixa eu só pegar aqui que eu salvei, do Peter de não sei tcheco não, Milavadonovich. Ele escreveu, né, uma espécie de paixão, uma espécie de radiografia do Jan Hus, né? É chamada, né, da Paixão do Mestre Jan Hus, tá? E na Paixão do Mestre Jan Hus, ele vai dizer exatamente o que aconteceu. Ele é atado, colocam a coroa com imagens de burros e asnos, né, e demônios na cabeça dele. Tem toda aquela questão dos algozes xingando e falando que ele ia para o inferno e tal. E quando atam a fogueira, eles falam assim: agora sua alma está entregue ao demônio. E aí Jan Hus, ele junta as mãos em oração, fala: eu entrego minha alma ao nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele começa a cantar hinos, tá? Ele louva a Deus. Deixa eu até achar aqui. Nossa, eu não sei se é a luz, eu não estou conseguindo enxergar. Espera aí. Vamos lá, que eu tenho isso aqui. Ele chegando ao local de execução, o Jan Hus, ele ora a Deus, né? Deus, tem de piedade de mim, em ti, Senhor, eu confiei. Repete esses versos e começa a cantar salmos, tá? E o Peter, ele vai dizer que Jan Hus, ele vai sendo queimado e com a face de alegria, um semblante dentro daquele padrão, né, do martírio de Estevão, tá? Em nenhum lugar aparece que Jan Hus, ele profetizou que daqui a 100 anos viria Lutero, ou viria um cisne, tá? Aonde que isso aparece? Isso aparece em John Foxe, no livro dos Mártires, tá? John Foxe, ele é um cronista puritano que vai pegar a história dos mártires puritanos e também vai falar um pouquinho da história dos mártires que vieram, né, os mártires antigos, e vai colocar Jan Hus falando sobre isso e coloca, né, na boca de Jan Hus exatamente essa frase: hoje vocês estão queimando um ganso, daqui a 100 anos vai vir um cisne e esse ninguém vai conseguir segurar, tá? Interessantemente, Lutero, o próprio Lutero, num escrito dele, também vai dizer que o Hus teria profetizado sobre ele, tá? Então, é muito interessante essa frase de Lutero, eu gosto, né? Porque ele vai comentar sobre o edito imperial de 1531, que Lutero vai ser colocado como herege, né? Vai ter a cabeça prêmio,
e vai ser colocado como um dissensor, um cismático na igreja, um revolucionário, e ele não é nada disso. E ele vai falar: eu, doutor Martim Lutero, fui chamado para esse ofício, ser doutor de leitura em Bíblia, que ele foi, né, obrigado pelo seu abade a tomar esse cargo. E fui compelido a me tornar doutor, sem qualquer iniciativa minha, mas por pura obediência. Fui obrigado a aceitar o ofício de doutor e fazer meu juramento de que eu pregaria e ensinaria com fidelidade a tão amada Sagrada Escritura. Enquanto eu estava engajado no ensino, o papado cruzou meu caminho e queria me impedir. Mas não me impedirá. Em nome da vocação de Deus, eu andarei sobre o leão e sobre a víbora pisarei com os meus pés. E o que começou em minha vida se completará até mesmo após a minha morte. E aí ele fala: João Hus profetizou de mim. Assarão o ganso agora, mas em 100 anos ouvirão o cisne cantar e terão que aguentá-lo. Tá? Então o próprio Lutero, ele vai dizer que a profecia de Jan Hus teria sido sobre ele. Tá? Isso não tem naqueles que viram Jan Hus morrer. Então o que a gente começa a entender? Jan Hus, ele escreve cartas também na prisão. E todas essas cartas, ele vai sempre se comparar ao ganso, não só pelo sobrenome dele, mas também pelo próprio aspecto ali tcheco da caça aos gansos e de você usar para alimentação. E o cisne também era um animal muito destacado ali, né? Mas todas as vezes que o Jan Hus falar nas suas cartas, ele vai falar de pássaros, né? E numa dessas cartas, o Jan Hus diz que ele tem, ou foi uma visão, ou talvez uma revelação, ou talvez foi apenas uma esperança dele, tá? Que pássaros mais fortes do que ele surgiriam para continuar seu trabalho. Tá? Então era exatamente isso, falar sobre pássaros, falar sobre, tipo assim, a Igreja Católica está enlaçando esses passarinhos aqui, ou está enlaçando esse ganso para cozinhá-lo. Mas daqui a algum tempo vai vir vários outros pássaros, e esses pássaros ninguém vai conseguir segurar, né? Ninguém vai conseguir enlaçar. Tá? Também tem uma coisa muito interessante, Ian, que eu descobri. Deixa eu só achar aqui onde eu coloquei. Que eu tô ceguinho, tô ficando velho. Meu tá. xará, né? Ian, né? Ian. Né? Outro seguidor também de Jan Hus, ele vai, enquanto Jan Hus estava vivo, ele escreve, né, que o ganso ainda não está cozido e não tem medo de ser cozido, porque este ano, a véspera do dia de São Martinho, cai no sábado, quando os gansos não são comidos. Então há sempre entenda, pássaro, ganso, queimar, cozinhar, profecia, ou sonho ou esperança de uma mudança, de novos pregadores, pessoas que a Igreja Católica não vai conseguir matar. Tá? Esse é o contexto do século XV, dos seguidores de Jan Hus. E aí olha que eu descobri, tá? Que eu acho muito interessante, isso a gente vai pesquisando, né? O que fez o Lutero associar Hus a ele mesmo, a profecia, foi que o próprio Frederico da Saxônia, né, o eleitor, o príncipe da Saxônia que protegia Lutero, ele teve um sonho na noite anterior, dia 31 de outubro de 1517. O eleitor Frederico teve um sonho que foi registrado pelo seu irmão, o Duque João. E o sonho é um monge que escreveu na porta da igreja de Wittenberg com uma pena tão grande que chegava até Roma. O tamanho da pena. E quanto mais as autoridades católicas tentavam quebrar a pena, mais forte a pena se tornava. Tá? Quando perguntado sobre como a pena ficava tão forte, o monge respondeu: a pena pertencia a um velho ganso na Boêmia, com 100 anos de idade. Muito interessante. Aí ele compartilhou esse sonho e o Lutero acho que estava entendendo que era com ele. Mas é sempre importante a gente observar que durante o século XV é cheio de revelação assim. Savonarola tem visões e sonhos que a Europa ia ser
ia passar por uma grande tribulação, que no caso para Savonarola é perseguição do Papa, mas ela seria banhada pelo sangue de Cristo, haveria uma renovação na igreja. Muitas décadas antes de Lutero, um frei agostiniano vai profetizar que no ano de 1516 haveria uma grande renovação, o mundo ia acabar e a igreja ia nascer de novo. E os historiadores luteranos disseram que ele só errou por um ano, né? E você tem diversas profecias contra o Papa, contra a Igreja Católica, em muitos frades e místicos e profetas que aparecem no século XV. Então isso não é incomum, tá? O que é interessante é que os historiadores eclesiásticos luteranos, e isso é causa de Lutero ser conhecido como o pai da reforma, ou reformador, que todo mundo se converteu através dele. Os historiadores eclesiásticos luteranos, eles colocam Lutero como o novo Moisés, o Elias, o novo Paulo, principalmente a foto do novo Moisés. Moisés entregando as tábuas da lei e Lutero entregando a Bíblia para a igreja. Ou seja, essa profecia, ela entra na história, mesmo que dentro de uma história eclesiástica moderna, para contribuir numa história numa profecia da história. Como é que a gente chama isso mesmo? A história que ela é guiada? Uma teleologia. Uma teleologia da história. Então, colocar Hus profetizando Lutero ali casa com Lutero vindo libertar o mundo da Igreja Católica. E isso aí é a história eclesiástica luterana. Por quê? Porque outras pessoas se converteram e viraram reformadores, independentemente de Lutero, sem saberem que Lutero existia. Depois até brigaram com Lutero quando conheceram ele. Então a reforma protestante, na verdade, são várias reformas, tem várias linhas de pessoas encontrando com as teses, inclusive, bíblicas, falando coisas semelhantes e iguais, independentemente de Lutero. Então a gente tem que entender que é toda uma história eclesiástica luterana. Por quê? No século XIX, vai surgir um documento de um secretário do Papa João XXIII, que para a Igreja Católica é antipapa, e esse documento é de alguém que assistiu a morte de Hus na fogueira, e que Hus teria dito também: hoje vocês estão assando um ganso magro, mas daqui a 100 anos vai vir um cisne e vai cantar e vai, ninguém vai conseguir calar esse cisne. Então esse documento surgiu como fonte histórica do século XV, no século XIX, no meio luterano, né? E também tem aquela história, né, do Fédon de Platão, em que Sócrates ele morre sorrindo e sereno, e é o canto do cisne, né? Porque o cisne, quando ele é morto, ele canta, mas ele não canta berrando igual os gansos, ele canta um canto bonito morrendo. Então a história tudo vai se confundindo. É isso que eu quero que vocês percebam. Acredito que na nossa live de hoje a gente pôde trabalhar bastante, mas as histórias elas vão se aglutinando, elas vão se compondo, elas vão se modificando, elas trabalham em prol de uma denominação, de uma teologia, de um grupo. E isso aqui, eu, Lucas, já ensinei erradamente, porque era isso que era me passado nas igrejas e até em manuais de história eclesiástica. Talvez se você me acompanha, sei lá, há 15, 16 anos, você já tenha ouvido eu falar que isso aconteceu, que Hus profetizou Lutero na fogueira. Isso não aconteceu. Estou aqui, fui estudar, né? Fui atrás, né? Aliás, sabe quando eu comecei a desconfiar isso? Quando eu fui ler o Russo Gonzalez pela primeira vez, ele não citava essa história. Aí eu falei, oxe, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Tá faltando essa coisa fundamental. E depois ler que essa questão do século XIX, que essa história toda construída, né? Mas depois a gente vê, tem no Fox, tem no próprio Lutero achando que é ele, mas é tudo... O Fox, inclusive, diz que Hus é o ganso e Lutero é o cisne, porque o brasão da família de Lutero é um cisne, só que não é. O brasão da família... Nem sabe-se qual é o brasão da família de Lutero, mas o brasão de Asleben era 2 asas, que não é um cisne, pode ser qualquer ave. Tem alguns até que botam uma águia, que Hus profetizou uma águia, enfim. Acho que deu para entender, né? Você quer comentar um pouquinho sobre essas radiografias? Por conta... Não, então, você percebe que o que é a hagiografia, tá, gente? Primeiro, santo não tem, do século II até o século XIX, santo não tem biografia, tá? Essas grandes figuras de importância da igreja, todas elas são agiografadas. O que é agios, em grego é santo, né? Grafos, a escrita. Então você tem
a escrita sagrada, né? Por quê? Os autores hagiográficos, eles não estão preocupados com a factualidade histórica. Eles estão preocupados com uma transmissão de um tipo de teologia, de visões, de justificativa de certos eventos. Então, você tem várias hagiografias de tipo etiológico, né? Na medicina usa etiologia para você descobrir a origem de uma doença, né? Por exemplo. Então, na hagiografia você tem a etiologia. Então, por que a nossa igreja aqui no dia 15 de abril celebra essa festa aqui? Aí você tem um texto que é composto, né? Os textos eles não são escritos por uma pessoa analfabeta, então a pessoa tem toda uma gama estruturada de literatura, ela vai encaixando o que a gente chama na literatura de lugares comuns, então você vai perceber uma série de eventos que se repetem. Aqui o Lucas citou, por exemplo, a questão do Sócrates sendo morto e cantando como o cisne, né? Isso é um lugar comum, então você vai aparecer várias vezes, porque isso é um texto clássico, né? O Fedro de Platão é um texto clássico, e ele vai se repetindo. Então você tem outros, por exemplo, os hagiógrafos cristãos gostam de pegar, então, passagens da Bíblia, né? Então eles pegam o que está relatado na Bíblia de miraculoso, de certos eventos, e começam a incorporar nas narrativas desses santos, né? Dessas figuras importantes que são consideradas sagradas. Então, por exemplo, você vai ter na vida árabe de Atanásio a ideia de que ele também foi tirado das águas, né? Sim. Isso claramente é uma referência a Êxodo, né? Moisés sendo retirado das águas, porque ele é trabalhado como um novo Moisés, o criador do alfabeto armênio buscando as letras armênias numa montanha igual a Moisés, que recebe as tábuas da lei. E as radiografias dos santos sendo tentados no deserto pelo diabo, que é a tentação de Cristo, né? Fala um pouquinho, mas aí tem que ser rápido, senão o Cláudio vai brigar comigo, que a gente vai passar das 10 aqui. De Santo Expedito, porque eu, como já coloquei lá nos stories que eu ia falar, e aliás, pessoal, se você não acompanha nossos stories, meu do Ian, por favor, acompanhe, porque eu sei que muita gente fica acompanhando um monte de bobagem aí, mas não acompanha nossas histórias, que é história pura. Aula de história, tanto no meu história quanto de quase todo dia. Então, fala um pouquinho Santo Expedito que não existiu. Então existiram santos que não existiram. Eles são construídos por diversas razões. O caso de Santo Expedito, ele é sui generis, né? Ele é muito interessante, porque ele faz parte de um processo muito importante da história da devoção dentro do catolicismo romano. No século XVIII você tem grandes mudanças. Primeiro, você tem a consolidação das fronteiras confessionais. Então acabou as guerras de religião no século passado, você tem mais ou menos quem é católico, continuou católico, e quem é protestante, ficou protestante. Então alguns territórios de regiões de disputas, por exemplo a Boêmia, no século XVIII, então eles ficaram católicos. E lá em Roma tem uma mudança muito importante. Os papas eles começam a promover então uma reforma, uma modernização da cidade de Roma. Então eles começam a escavar a cidade. É ali que vão ser descobertas as grandes catacumbas que a gente tem hoje para visitar, né? A catacumba de Priscila, a catacumba de Calixto, é tudo ali no século XVIII, com essa modernização da cidade de Roma pelos papas. E o que eles acabam descobrindo? Eles acabam descobrindo, então, essas igrejas antigas e várias relíquias, né? Eles começam a achar esses vários santos de origem romana. E essas relíquias, então, elas são importadas por vários territórios da Europa, ou são enviadas como presentes, também para a reconsagração desses territórios. Porque como a luta contra o protestantismo, um momento era protestante, outra hora era católico, então os protestantes iam lá e liquidavam os templos, destruíam as relíquias, se livravam delas, e aí você precisava reconsagrar esses territórios. E aí um desses santos que vai aparecer lá dentro do território do Império Austríaco, dentro da região da República Tcheca, é o Expedito. Né? Ele seria um mártir, né? Ele é supostamente mencionado num martirológio antigo como parte da tropa de Melitene, né? Junto com vários mártires ali, mas existe hoje o Delarrier, que é um hagiógrafo, né? Um estudioso disso. Ele vai mostrar que, na verdade, o nome Expeditus ali não é um erro, né? Tá baseado num nome grego chamado Eupídios. E aí você vai enviando essas relíquias, inclusive, vou pedir para o Cláudio colocar uma imagem, uma das primeiras imagens de Santo Expedito,
que é ali do final do século XVIII. É que faltou, Cláudio, é a que está em preto e branco. É a primeira. E ele é muito diferente, tá, do que ele era pensado. Ele era padroeiro dos carteiros na época. Mas a história, mais ou menos, que a gente tem, surge na França, né? Eles estão escavando um antigo mosteiro ali na França. E aí eles acham, as freiras teriam achado, então, as relíquias de um antigo mártir, porque o nome expeditus em latim, significa o soldado que não levava mochila. Então podia ser qualquer um. Aí as freiras escreveram expedit, né, em francês, e aí se transformou no expedito. Né? E aí quem é que trouxe esse santo aqui para o Brasil? Foram os imigrantes italianos. Né? A primeira igreja consagrada a Santo Expedito é ali em 1902, uma capela da comunidade italiana ali em Niterói, no Rio de Janeiro. E aí vai se espalhando então aqui no Brasil. E aí, como vocês podem ver na imagem ali, a imagem de Santo Expedito, então, não tinha o corvo, né? Você não tem essa história do corvo, que, aliás, é a única história que ele vai ter. Não se deram nem ao trabalho de compor uma hagiografia para o santo, né? Literalmente, aquilo que você vê nos folhetinhos, né? Os chamados santinhos, que você lê atrás lá, que é a história dele pisando no corvo, que o corvo falava cras, que em latim significa amanhã, amanhã. É só o que tem dele, né? Não tem mais nada. E aí, por isso que as imagens no Brasil, elas seguem o padrão italiano, né? O Santo Expedito, a imagem dele na Itália vai ser moldada segundo uma imagem muito famosa, que é a imagem do Imperador Augusto. Aquela famosa pose, aquela estátua da principal imagem, estátua ali do Imperador Augusto, vai moldar então esse modelo de imagem que a gente vai ter no Brasil, que é o padrão italiano. E aí esse santo, ele ficou muito popular no Brasil especificamente. Né? Porque na Europa o culto dele ali no século XX já começa a desaparecer. O próprio Papa Pio X, ali em 1905, tentou acabar, proibiu o culto dele por causa disso, de que não havia evidências. Então quando eu falo assim, o santo não existe, o pessoal fica me julgando, falando, nossa, que modernista, liberal. Mas não, o próprio Papa, um Papa extremamente antimodernista, como Pio X, mandou acabar com o culto a Santo Expedito, e ele não conseguiu. E aí lá, futuramente, o Concílio Vaticano II, dentro do documento sobre a reforma litúrgica, é previsto uma reforma do calendário dos santos, onde ele vai ser retirado do calendário. Mas como no Brasil tem um apego muito grande, aqui no Brasil ainda se celebra. Se você for para a Europa, nenhuma igreja lá lembra quem é esse santo ou celebra ele mais. Né? Você tem uma igreja na França, que é onde encontraram as relíquias dele, que deu origem à história do expeditus, né, por causa do expedit, em francês. Mas tirando isso, você não tem nenhuma igreja que tem relíquia dele e tal, não tem nada disso. Mas, Ian, e as pessoas que rezaram para Santo Expedito, fizeram promessa e receberam milagre? É um milagre. Tô zoando, não precisa responder essa não. Porque tem outro santo muito importante no Brasil que também parece que não existiu, ou que não seja da forma como contam as radiografias dele. E esse santo é muito importante, na verdade, para as igrejas orientais. Para a Igreja Católica foi durante um tempo, Idade Média, a Idade Moderna, não a Idade Contemporânea, mas para a Igreja Católica no Brasil, principalmente a devoção dele é muito forte no Rio, e do Rio no século XX ele meio que se espalha por conta do sincretismo com as religiões afro. Mas pode falar o nome dele? Pode. São Jorge. Então, a gente até conta, né, que São Jorge foi um soldado de Diocleciano que morreu porque recusou adorar o imperador, e ali ele virou um santo, mas isso aí é totalmente tardio. Né? Mas a gente não vai falar disso não. Se você quiser que a gente fale... Deixa nos comentários. Deixa pra dia quando? De abril, Logo da festa. Mas enfim, deixa nos comentários aí, a gente vai encerrar nossa live. Vocês gostaram desse formato? Uma informação aqui, uma aula aqui, outras informações. Eu gostei. Desculpa aí que eu tô meio confuso. Confuso sobrinho hoje. Por conta teve alguns probleminhas técnicos. Isso acontece. Isso aqui é ao vivo, tá? Então, só lembrando, no meu canal, a live
tá começando depois. Ela começou primeiro no canal do Pastor César, depois entrou no meu. Esse pedaço que faltou, a gente coloca depois, que foi o que eu falei, se a Bíblia foi escolhida no Concílio de Nicéia, né? Então vou pedir para você colocar suas sugestões nos comentários, não aqui do chat, mas nos comentários depois no YouTube, tá? Vou pedir também para você se inscrever, curtir aqui. E se você quiser a parte 2, né, Mitos de História Eclesiástica, parte 2, coloque eu quero, programa parte 2 e um tema. Você quer saber se é mito, se você tem certeza, se você quer a explicação desse mito, né? O Ian daqui a pouco vai fazer suas considerações finais. Então, minhas considerações finais acompanhe a gente. Semana que vem vamos falar de desigrejados, desigrejismo, com o doutor Cir de Geroni Júnior. Vai estar aqui trabalhando também um livro que ele lançou sobre esse tema. Então, olha como é que é diverso, né? Cada terça-feira um tema diferente, né? Então a gente vai falar historicamente do desigrejismo, dos desigrejados e eventos relacionados a isso, e porque hoje tem tanta força. Então, se você se interessa pelo tema, já compartilha aí com as pessoas, porque vai ser muito legal. Então, programa Histórias da Igreja. Ian, palavras finais aí. Acompanha a gente, segue as nossas páginas, né? Vocês me encontram no Instagram. Amanhã é quarta-feira, então tem caixinha de pergunta. Então, se vocês tiverem alguma dúvida que a gente não respondeu aqui, tem algum tema que quer saber, manda lá. É @cristianismos.orientais. Tá? Maravilha. Achou? Então eu convido todo mundo que deixou pergunta aqui, manda lá na caixinha amanhã. Não, e teve pergunta maneira aqui. Essa é a live que a gente recebeu mais pergunta top. Aí tá o Instagram do Ian, cristianismos.orientais. Já segue ele lá. Se você não tem Instagram, faz um só para seguir a gente. Sai do Facebook, povo meu. Não tem mais nada lá, terra devastada, né? Quiser colocar o meu também aí, você achar, ô Cláudio? Professor Lucas Gesta. Aí a gente tem o Instagram com anos de pequenas aulas de história do cristianismo para você, ou aqui mesmo no YouTube. Você vai encontrar aí 10 anos de história da igreja aqui no meu canal. Eu recebi um comentário aqui. Vocês parecem ter 30 anos, mas falam como se tivesse 1000 anos. Pra mim é um elogio, que eu já passei dos 30 há muito tempo. Agora pro Ian é xingamento, que o Ian tem 20 e... Tenho 24. Tem 24, então coitado, o Ian é novo mesmo. Não tem 30 anos não, tá? Então, gente, obrigado aí a todos que comentaram, que compartilharam ou que irão fazer. Boa semana pra vocês, até terça-feira que vem. Histórias da Igreja.